Boa noite a todos. Meu nome é Patrícia Musmano, sou estudante de medicina lá da FMP, né, aqui em Petrópolis. Nosso trabalho dessa vez vai ser em contato com a professora Márcia, vai ser a partir da LAF, que Cláudia e eu estamos na diretoria da LAF, que é a Liga Acadêmica de Fisiologia e Fisiopatologia Humana. Só que a Liga ela não se limita a um trabalho puramente acadêmico-científico. Ela tenta abranger outras áreas, aquele tripé, né? Ensino, pesquisa e extensão. Então, eu vou aqui abrir um texto que a professora Márcia nos deu a oportunidade de ver uma apresentação dela e de se inspirar bastante para a gente poder fazer a confecção da cartilha de humanização da pessoa idosa. Né? O primeiro ponto que eu acho que é relevante as pessoas verem que a gente não fala idoso apenas, é pessoa idosa. Não tem nenhum problema falar idoso, mas é importante a gente ter a ideia de que é uma pessoa, não é uma ideia. Assim como o professor Celso já, já expôs aqui para a gente, não é o negro, não é o indígena, não é a questão indígena, também não é o idoso, é a pessoa idosa. Antes de ser um idoso, ela é uma pessoa, e com toda a sua complexidade, todas as suas necessidades. Então, essa aqui vai ser a nossa apresentação, porque eu não estou confeccionando esse trabalho sozinha, com quanto estudantes da LAF. Estamos também o Caleb e a Roberta Maurer. Caleb também é acadêmico de medicina, ele está no terceiro período, e a Roberta Maurer ela é acadêmica de psicologia, mas ela já é graduada em pedagogia. Fica mais fácil se eu conseguir avançar. Eu não sei o que está acontecendo. Isso. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que é a humanização? A humanização é uma valorização dos processos da mudança dos sujeitos na produção da saúde, isso no contexto da saúde. Isso aí a gente tirou lá da Fiocruz, não é da nossa cabeça. E a partir disso, a gente não tem só o significado da humanização, mas também o significado do ser humano, de que tem que ser valorizado. E aí entra também a pessoa idosa. A gente tem algumas questões sobre a pessoa idosa que são relevantes quando a gente fala de humanização. A primeira é a representação do idoso na sociedade. As pessoas associam o idoso com doença, com morte, com depressão, com trabalho, mas não que ele seja um trabalhador, mas que ele dê trabalho. Muito idoso se vê dessa forma por uma visão totalmente viciada. Privação das autonomias pessoal e financeira, a família restringe, às vezes, o acesso do idoso à própria aposentadoria, a família ela priva também a autonomia pessoal, né, não, que tem muito a ver com a infantilização, que é o nosso quinto item, que é não deixar o idoso, às vezes, cozinhar, costurar, sair na rua sozinho e dirigir. E às vezes é um idoso que ainda tem competência de fazer essas coisas. Às vezes é um idoso que, às vezes, está meio esquecido, não consegue lembrar o nome de um determinado neto, mas ele ainda consegue dirigir, ainda consegue cozinhar. Então, não deixe ser idoso. Ter uma autonomia quanto pessoa. Tem essa questão da perda de identidade, que é aquilo que o professor Celso já pontuou. Ele é um idoso, então ele deve ser teimoso, ele está voltando a ser criança, ele tem todas as características de idoso, mas que características são essas? Que todos os idosos têm, todos os idosos universalmente têm essa característica. Né? Não deixou de ser nésio para ser pessoa idosa. É o nésio idoso, é a Dina idosa, é o José idoso, não é um idoso. Restrição socioafetiva, a família também tende, com a privação da autonomia pessoal, ela tende a restringir a sociabilização desse idoso e também a vida afetiva e mesmo sexual desse idoso, que tem muito a ver com a infantilização, voltou a ser criança, então assim, não tem mais necessidades sexuais, continua tendo. E até a gente estava pontuando isso hoje na reunião, é bom dar nome aos bois quando os bois não são conhecidos, né?
As pessoas não entendem ainda que o idoso não volta a ser criança, que ele ainda tem necessidades socioafetivas e sexuais. E a última questão relativa à humanização do idoso é a falta de certificação dos profissionais. É muito comum, é muito frequente você chegar numa clínica, você chegar num asilo e você vê uma enfermeira, eu sendo sexista, um enfermeiro, uma médica, que se diz geriatra, e aí você pergunta qual é a formação, ele não tem. É uma formação empírica. Ele está há 30 anos atuando naquilo, mas ele não tem nenhuma certificação. Com cuidador de idoso ainda é um pouco menos comum, mas é muito comum você ver médicos que falam que são geriatras e colocam no jaleco geriatra, mas nunca fez sequer uma residência, uma especialização na área. Então, quando a gente fala dos elementos do atendimento humanizado, é você ter ética profissional como qualquer outro, e aí parece que é uma coisa muito óbvia, mas não é. É você ouvir esse paciente, é você saber fazer o intermédio com uma família que às vezes você pergunta, né, para a pessoa idosa, como é que a senhora está? E aí o filho, a filha, a pessoa que está na consulta interrompe e fala, mamãe não está ouvindo direito, mamãe não está conseguindo fazer nada. Então você tem que saber agir com ética profissional, inclusive para parar essa família e para você conseguir conduzir a sua consulta. Ter um tratamento individualizado, não pensar o idoso é idoso, então é hipertenso, é idoso, então insira aqui qualquer sinal ou sintoma. Ter um cuidado realizado com empatia, que também parece que é uma coisa óbvia, mas você tem que ter empatia com todo mundo, inclusive com essa família, que às vezes está destratando sem ter compreensão de que está destratando. Você tem que ter uma atenção, um acolhimento integral. Então, você tem que saber atender aquelas demandas. Você, às vezes, é médico, é enfermeiro, você não tem admitir que você não tem a competência para realizar uma fisioterapia, fisioterapia nem é tão comum, mas você tem que trabalhar de acordo com um nutricionista, por exemplo. Tem que ter uma escuta atenta e diferenciada, um olhar sensível para as questões humanas, ou seja, você tem que compreender quem é aquele ser humano, respeito à intimidade de diferenças, comunicação eficiente que permita a troca de informações. Você tem que saber ouvir o idoso, quem já trabalhou com idoso, quem estuda idoso, sabe que fala-se muito, mas não se fala muito apenas por carência. Da onde está vindo essa carência? Da privação socioafetiva, de não ser escutado. Então, assim, às vezes eu tenho uma pessoa se dispondo a ouvir, finalmente alguém vai ouvir as minhas questões da pessoa e não do idoso. Você tem que dar segurança, dar confiança e apoio a essa pessoa. Você tem que ter uma infraestrutura adequada às necessidades da acessibilidade. Então, assim, se você tiver a sorte de conseguir fazer um atendimento domiciliar, certificar de que o banheiro é adequado, de que a cozinha é adequada, e se existem soluções que podem ser dadas para os problemas só a partir, às vezes, de infraestrutura. Queda do idoso é um problema muito frequente e que, às vezes, é só colocar um corrimão em algum lugar. E a integração da equipe multidisciplinar, que a gente já citou. Os elementos da comunidade humanizada, porque não é só o médico que tem que se humanizar, não é só o enfermeiro que tem que se humanizar, não é só o nutricionista, o dentista. Não, a comunidade inteira ela tem que estar preparada para atender a pessoa idosa. Então, como é que a gente pode ajudar as famílias, nós, enquanto profissionais de saúde, podemos ajudar as famílias a fazerem isso. A gente tem que ajudar eles a se conscientizarem e se apropriarem das falas. E a gente usa a apropriação normalmente com contexto positivo, mas aqui não é. É a pessoa se responsabilizar. Eu fiz isso mesmo, eu falo dessa forma e eu tenho que mudar. A pessoa tem que se conscientizar e ela tem que saber que ela é um problema e que ela pode ser a solução também. Você não precisa desempoderar a pessoa para apropriar ela dos erros dela. Não infantilizar a pessoa idosa. Isso não sei se demanda alguma explicação, qualquer coisa eu explico depois. E não se apropriar financeira, materialmente dos bens, não impedir que as pessoas idosas exerçam a sua autonomia social. Próximo. Eu não estou vendo. Isso aqui são os elementos de uma comunidade humanizada, né? Você não se apropriar não só da fala, mas dos bens do outro, da aposentadoria do outro, você permitir que aquele idoso ele exerça uma autonomia que o torna
uma pessoa. E eu estou tentando passar o slide, ele não passa. Foi. Por último, a gente tem o alinhamento à PNH, que é a Política Nacional de Humanização, e aqui ela vai ser, obviamente, aplicada à terceira idade. Então, você ouvir as demandas da terceira idade, às vezes a gente acha que assim, é isso que o idoso precisa. Mas você já parou para perguntar para o idoso o que ele precisa? Porque às vezes você quer dar losartana e ele quer ir para o forró. Uma coisa que às vezes tem nada a ver com a outra. Vocês estão em dois universos diferentes. Aí você não entende por que você não consegue dar uma qualidade de vida para o idoso, porque vocês estão falando línguas diferentes. Então você primeiro tem que ouvir a demanda da terceira idade. Então você está falando de comida e alimentação e esse idoso está pensando em dançar no final de semana. Então você ouvir aquele contexto e você aplicar o seu conhecimento naquele contexto. Tem churrasquinho todo final de semana? Não pode ultrapassar tanto. Então, só come esse determinado tipo de comida no churrasquinho do final de semana. Quer ir pro forró, mas não abusa da bebida. Sabe, umas coisas que façam sentido. Aplica aquilo na realidade. Fica muito abstrato você começar a falar um monte de nome, um monte de conceito, quando a pessoa não está preocupada com aquilo, ela não está nem entendendo. Como é que ela vai se preocupar com uma coisa que ela não está compreendendo? Outro conceito que a gente alinhou à PNH foi a disseminação do conhecimento. Então, uma cartilha que vai ser disseminada, que vai atingir uma gama de pessoas que a gente espera que, acho que, de alguma forma, cometiam algum abuso por desconhecimento, agora conhecendo, não cometam mais esses erros. Inclusive profissionais, inclusive de comunidade. E, por último, outro que a gente ficou muito feliz que estava alinhado à Política Nacional de Humanização é uma qualificação profissional, que a gente não é só uma questão de capacitação, não é uma questão de atualização, a gente precisa que os profissionais que se dispõem a trabalhar com a pessoa idosa façam o mínimo do curso, não é uma atualização. A gente está muito atrás do pessoal da ginecologia obstetrícia, a gente está muito atrás da maior parte das profissões, porque a gente quer que as pessoas comecem a se importar minimamente em fazer uma especialização. Então, esses são os 3 quesitos em que... Eu não sei se eu estou sendo muito dura, mas é porque eu acho que é uma questão muito latente, que as pessoas não queiram se especializar e não ouçam umas às outras. E esse foi o final. A gente queria agradecer muito, tanto a Alegre e a Roberta, agradecer muito as oportunidades da professora Márcia. Obrigada. Parabéns pela apresentação, o trabalho que vocês fizeram, a proposta que vocês fizeram, vai surtir muito efeito em termos de sensibilização. E eu gostaria de saber se as pessoas que estão aqui presentes gostariam de falar alguma coisa, de comentar alguma coisa, porque eu sou suspeita. Boa noite. Obrigada pela oportunidade de participar da reunião, da aula. Todos os trabalhos foram muito bem apresentados e a Patrícia também, que apresentou o trabalho sobre o idoso, foi muito bem apresentado também. Eu só queria fazer uma colocação, uma pergunta, como é a questão do idoso na atualidade, se a sociedade aceita o envelhecimento, como é dado isso na sociedade atual? Olha, porque eu tenho uma outra iniciação científica que é justamente sobre representações sociais do envelhecimento. Que representação social é o campo de estudo da sociologia, né, basicamente. E o que a gente percebe? Que o idoso, às vezes, ele fala que ele se enxerga de uma maneira muito positiva, mas isso não é real, tá? Não estou falando que é sempre assim, não estou falando nem que seja a maioria, mas era muito comum. A nossa primeira pergunta da iniciação era: cite 4 palavras que você relaciona com o envelhecimento. As 2 primeiras eram luz, gratidão, sabedoria. As 2 últimas eram morte, doença. Então, assim, quando você ia tirando o repertório daquilo que ele conseguia pensar de bom rápido, você via que a visão dele sobre ele mesmo não era tão positiva quanto ele mesmo afirmava. Isso a gente achou que era um dado muito interessante, porque eu sempre começava:
sabedoria e felicidade. Aí é para a morte e doença muito rápido. E remédio, também relacionaram muito com remédio. A questão da sociedade, eu acho que fica uma coisa meio hipócrita, de verdade. Assim, isso aí é uma opinião totalmente pessoal, porque é muito bonito você falar, a gente aceita o idoso, a gente adora o idoso, não dá um emprego para o idoso, ou quando dá, é uma questão totalmente abusiva, de você saber que ele é aquela pessoa que tem experiência, que a gente está numa crise financeira desde antes da pandemia, então que é ele que está sustentando a casa, os netos, às vezes os filhos. E aí você dá umas condições totalmente precárias para aquele idoso trabalhar, até porque o idoso tem menos acesso à tecnologia, ele lida pior com isso, ele não sabe reportar esses abusos. É muito bonito também você falar de valorização do idoso e não colocar um transporte público que esteja junto com esse idoso. As pessoas ainda têm aquela visão muito estereotipada de que o idoso é teimoso, da infantilização dele, de que você não precisa... Até quem trata bem, falam, tá, isso, fala, mãe, fala, pai, e depois faz tudo diferente, não ouve, não dialoga. É óbvio que as pessoas, elas podem existir muitas pessoas muito teimosas e que realmente tiveram essa solidificação da teimosia ao longo do tempo, mas eu não vejo isso como uma questão generalizada. Eu que estagio em geriatria, que a minha família é toda de idoso, não vejo isso como uma questão generalizada. Eu acho que assim, as pessoas dizem que elas respeitam o idoso, mas elas não respeitam. Não incluem ele, quer dizer, incluem, mas não integram. Coloca ele junto, leva a tia, nome de idoso aí, gente, a Dalgisa. Leva a tia Dalgisa pro batizado do Pedrinho, bota uma cadeira de roda para ela no canto. Entendeu? Isso é incluir, isso não é integrar. A pessoa... isso aí é até coisa que eu coloquei no outro trabalho. Quando você integra, você também aprende com aquela pessoa. Você também absorve aquela pessoa e você entrega uma coisa para ela. As pessoas, elas, no máximo, quem faz um trabalho muito bom faz um trabalho de inclusão. Eu nunca vi ninguém fazendo um trabalho bom de integração com o idoso. Eu não acho que qualquer coisa diferente de integração seja respeito. Muito obrigada. Excelente, Patrícia. Esse é o caminho, né? Esse é o caminho de integrar. Parabéns. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Natália, Celso, mais alguém? Claudinho? Obrigado, Márcia. Eu acho que eu achei até que a Patrícia foi muito clara. Gostei bastante da apresentação dela. Maravilhoso. Uma coisa que eu acho assim, que a gente não pode infantilizar o idoso. Não estou falando que é para infantilizar o idoso, mas uma estratégia muito interessante que eu vi da minha tia, que ficou cuidando da minha avó, que faleceu ano passado, que a minha avó ela teve um decaimento muito rápido, não, porque ela não chegou a ficar não lúcida efetivamente. Mas meu avô era cego, então ele só saía comigo, porque minha mãe trabalhava o dia inteiro, mas a minha tia não. E ela fez uma estratégia parecida com criança. Em vez de ela não deixar minha avó sair, ela fez a mesma coisa que a gente faz com criança de 10 anos que está querendo sozinha. Ela foi e avisou o cara o porteiro. Ó, se a mamãe sair, não sei o quê, você vigia ela. Aí ela foi e falou com o jornaleiro da frente, ó, vigia minha mãe. Aí ia falando com todo mundo. No final, em vez da minha avó não sair, tava o bairro inteiro vigiando a dona Dina. Entendeu? E as pessoas fazem isso com as crianças, elas deixam ir na padaria comprar pão, deixam andar de bicicleta e fala com o porteiro, com o vizinho, com o dono da padaria, com todo mundo, e todo mundo está vigiando a criança, mas não tem um mínimo de paciência de fazer a mesma coisa com o idoso. E eu achei que foi uma estratégia muito interessante, porque ela só parou de ir na rua quando ela realmente começou a perder muito a noção de quem eram as outras pessoas e começou a ficar com medo. Né? Porque aí também faz parte do cuidar você saber falar não, mas proteger aquela pessoa. Mas assim, e a gente também, uma outra coisa que eu acho que, voltando para a pergunta da Naima rapidamente, eu sei que a gente já está se estendendo, mas voltando rapidamente para a pergunta da Naima, é que a gente prepara a criança, eu estou falando no sentido de que pessoas de quem a gente cuida, a gente prepara, com quanto sociedade, né? Eu não tenho filhos, mas a gente prepara
os filhos para ir para a escola, a gente prepara a merenda, a gente prepara os filhos para ir para a faculdade, a gente prepara uns aos outros, quem já casou, quem já teve um relacionamento mais novo, vocês vão se preparando, vão fazendo as coisas juntos, e ninguém prepara ninguém para morrer. A minha família é velha há muito tempo. É uma família que sempre teve poucas crianças e muita gente muito idosa. É uma família que sabe morrer super bem. Eu vejo isso muito diferente. É uma família que aprende. Eu, assim, tive 2 experiências já muito próximas. A minha avó, antes de ficar menos lúcida, quando ela percebeu que ela estava indo embora, não fisicamente, mas mentalmente, ela parou para agradecer todo mundo por ter dado a oportunidade de conhecê-la, de ter a oportunidade dela ter aprendido com cada um. A gente não ensina ninguém a morrer e nem a envelhecer. Isso é muito grave também, porque você chega numa hora muito crítica da sua vida em que está tudo acabando e não tem ninguém para te apoiar minimamente. Você acha que você está morrendo, e porque você está mesmo. E ninguém te ajuda, ninguém liga a mínima. Ninguém te fala, olha só, se você fizer isso, talvez te traga um pouquinho mais de conforto. As pessoas falam, ai mãe, sério, vai fazer isso de novo? Eu não aguento mais. É isso que as pessoas falam, isso é muito cruel. Uma apresentação cheia de opinião, né? Não, você tem uma experiência, querida. Você tem uma experiência e aprendeu com essa experiência. A Patrícia, uma vez, nós estávamos indo, meu marido, eu e ela lá em Búzios, fazer coleta de campo, e ela estava contando no carro uma história linda que ela teve com a avó, essa vovó que já estava um pouquinho perdendo um pouquinho o grau de lucidez, né? Aí no dia do aniversário, conta para eles. Eu achei lindo que ela contou. Conta pra gente. Foi fofo, assim, é que a minha avó, ela queria muito fazer 90 anos, ela falou que ela ia fazer uma baita festa, ela queria umas coisas assim, 90 anos foi uma coisa importante, foi bom que ela fez 90 anos, não durou muito nos 90 anos, mas fez os 90 anos, que era a parte importante para ela. E eu sou a neta mais nova dela? Não, tem mais um, mas ela não teve muito contato. E aí ela já não lembrava de mim. Eu pareço muito com a minha mãe. Muito tempo que eu fiquei conversando com a minha avó, sendo a minha avó me perguntando. Só que a minha mãe ainda é médica, então eu demorei para me tocar que ela achava que eu era minha mãe também. E ela lembrava da minha mãe na época de faculdade. Por isso que demorou muito tempo para me tocar que eu não era eu. Minha filha, você está indo no hospital, você fica tão bonita de branco. Isso foi lá no início. No aniversário dela, toda hora que eu saía do quarto, eu voltava, eu era uma pessoa totalmente diferente. Ela falava, porque você cresceu na Bahia, né? Seus pais te levaram para tão longe da gente, que bom que depois você voltou. Aí eu era minha prima Luciana. Aí depois ela, porque você escolheu cuidar das crianças, né? Uma carreira tão bonita essa. Eu era minha prima Juliana. Eu fui um monte de gente. Eu fui até homem. Eu fui muita gente. Na hora que eu voltei com cabelo preso, eu fui homem. E nem era eu que estava... Eu só fui na vibe. Fui conversando. É verdade. Nossa, lá na Bahia era muito difícil. Eu queria muito ter estado com vocês. A gente vai na vibe. O que importa é ela achar que tinha... E depois, no final, eu estava namorando... Não sei se eu... Acho que só a professora Márcia e a Naima conheceram o Joshua. Eu ainda estava namorando ele. E aí ele chegou no final da tarde, assim, também para ver minha avó. E ela toda feliz, fala com ele assim, agora tá pouca gente aqui, mas veio todo mundo me visitar. Eu fiquei tão feliz. Eu achei essa história linda, porque eu achei que a Patrícia foi de uma sensibilidade e delicadeza que permitiu que essa vovó tivesse o seu aniversário dos 90 anos, assim, fantástico, né? Eu achei assim, falei, gente, que vontade de abraçar a Patrícia, que eu achei a coisa mais linda, a delicadeza, o carinho dela, o respeito dela com essa idosa. Achei a coisa mais linda, porque ela teve a festa que ela queria. Então a Patrícia, cada vez que voltava, ela permitiu que ela enxergasse aquilo que ela queria enxergar e precisava enxergar. Então, a Patrícia me disse que queria ser geriatra e eu acho que ela tem toda essa competência, né?